e o assunto hoje é direito ambiental. Para a gente conversar sobre o tema, suas implicações, vou conversar com a jovem advogada, a doutora Juliana Bonfim, que é da Comissão de Direito Ambiental. Prazer ela tê-la aqui, Juliana. Olá, Sérgio, prazer é enorme estar aqui para poder esclarecer algumas dúvidas a respeito da legislação ambiental. A doutora Juliana, que trabalha com a doutora Luciana, o doutor Otávio, que é uma comissão sempre muito atuante, muitas palestras são feitas aqui na subseção de Santos. Parabéns pelo trabalho. Juliana, deixa eu te fazer uma pergunta com relação a resíduos sólidos. O artigo 225 da Constituição, ele não trazia nada especificamente com relação às políticas, né? As políticas relacionadas a resíduos sólidos, entre outras coisas. Veio uma lei federal de 2010 que especificamente trouxe questões inovadoras. O que fala essa legislação que anteriormente não existia? A legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a 12.305 de 2010, ela demorou bastante para sair do papel. Levou quase 20 anos no Congresso para ser votada e ser aprovada. Finalmente, em 2010, nós tivemos essa legislação que responde ao anseio da sociedade em regular a destinação dos resíduos das atividades humanas para não poluir o meio ambiente. Né? O principal objetivo da legislação da Política Nacional de Meio Ambiente é a mitigação desses impactos, a não produção dos resíduos, em primeiro lugar. Se eles não puderem ser evitados, de que forma a gente pode reaproveitar esses resíduos? Mitigar esses impactos, reciclagem, se podemos reciclar, e também existem os rejeitos. Os rejeitos são aqueles resíduos que não podem ser aproveitados, então deve haver um sistema de destinação adequada para os rejeitos, para que não polua a sociedade, o município de uma forma geral. Esses rejeitos são destinados nos aterros sanitários. Perfeito. Antes de falar sobre aterro, que é um tema de extrema importância, eu queria perguntar uma coisa que a gente tem visto ao longo do tempo, desde 88, a evolução, as legislações específicas, mas aqueles princípios que estão lá na Constituição, princípios principalmente da educação ambiental. Como você, como uma técnica em direito ambiental, uma mestranda, né? Você tem visualizado o papel do município na sociedade? Olha, eu acredito e tenho visto que o município de Santos ele é bem atuante no aspecto da educação ambiental. Hoje em dia as escolas municipais, o município de uma forma geral, ele implanta muito essa consciência, essa conscientização do reaproveitamento dos materiais. Nós temos exemplos das empresas que reutilizam, né, a garrafa PET, a destinação das baterias de celulares. E eu acho que de uma forma conjunta com o município, Estado e União, essa educação está sendo bem implementada aqui em Santos. Pô, que bom. A gente tem a noção que também que não só em Santos como no Brasil, a empresa de reciclagem cresceu muito, né? Não é verdade? Exato, e inclusive uma inovação muito boa na legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a responsabilidade compartilhada. A responsabilidade não é só do fabricante hoje em dia. Através dessa lei, a responsabilidade ela é compartilhada entre todas as pessoas participantes, fabricante, poder público, o consumidor, a sociedade de um modo geral deve ficar responsável por tudo aquilo que ela solta no meio ambiente, os rejeitos. Perfeito. Isso deve estar imbuído na população, dentro da população, que todo mundo cresça, as próximas gerações cresçam assim, né, Juliana? Por isso que a gente luta tanto para o meio ambiente, não é verdade? Exatamente. Outra coisa que chama a atenção, a gente está falando de Santos, de região, é aquela questão dos granéis. O que ocorre na Ponta da Praia, o mau cheiro. Como você analisa essa questão, Juliana? Hoje em dia tem sido muito debatido, não somente hoje em dia, mas esse problema já vem se arrastando há alguns anos. Né? O problema dos terminais da Ponta da Praia que trabalham com a atividade graneleira, granéis sólidos, principalmente soja e milho. A atividade de transporte e manejo desse granel sólido, ele dispersa partículas no ar, na atmosfera. E esse material particulado, suspenso, causa uma enorme poluição. E como os terminais ficam na ponta da praia, essa poluição tem atingido diretamente a população da Ponta da Praia, causando graves problemas respiratórios, principalmente idosos e crianças. Esse embate vem sendo atrelado há muito tempo entre município e União. Atualmente, a União se diz responsável pela legislação a respeito do porto, da atividade portuária.
E a legislação, a Constituição, no seu artigo 225, né, na parte de meio ambiente, diz que a responsabilidade pelo meio ambiente deve ser concorrente. Então existe uma briga, o município tenta tirar os terminais da ponta da praia, né? Tem um projeto que leva esses terminais para a região do Outeirinhos, para ficar longe da população, e a União ela tem dito que o município não tem competência para isso. E esse embate ainda, eu acho que vai continuar, né? Exatamente, tem até uma DPF, né, que saiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal a favor da União, infelizmente. O município de Santos, por enquanto, está nessa luta ainda. Nós temos a questão, tudo envolve o direito ambiental, envolve o desenvolvimento econômico sustentável, os princípios, mas são questões muito importantes que a gente vem, e a Juliana, como uma jovem advogada, e toda a comissão vem atuando fortemente nessas questões. E não poderia me faltar essa pergunta com relação ao aterro sanitário, os lixões, porque quando você fala em resíduos sólidos, logo vem a questão dos lixões. Tem alguma regulamentação? Esse prazo está se esgotando para a constituição dos lixões? A desocupação, na verdade, deles, né? Exato. Uma das previsões da Política Nacional de Resíduos Sólidos era a extinção com prazo dos lixões, né? Os lixões, eles não são para resíduos, são para os rejeitos. Os resíduos podem ser reaproveitados, reciclados. Os rejeitos são aqueles materiais que não têm mais como ser aproveitados, então eles vão ser destinados nos aterros. E a legislação, ela previa a extinção desses lixões, né, uma readaptação para os aterros, com prazo de até 2012, que foi prorrogado para este ano, 2014. O prazo terminou, inclusive, no dia 2 de agosto. E a maioria dos municípios não conseguiu cumprir. O Ministério está num embate junto com o governo, tentando prorrogar esse prazo. Mas é uma questão muito emblemática, uma questão que se arrasta há anos e tem que ter uma solução. E soluções alternativas, né, Juliana, como o forno, né, e entre outras questões ambientais que a gente vê por todo. E, na verdade, a gente espera que chegue a ter uma resolução melhor para a sociedade, né? Sim, Sérgio, você tem razão. Acredito que em breve essa questão dos aterros, dos lixões para os aterros serão solucionadas, né, para responder ao anseio da população. E certamente será discussão para outros programas e estou à disposição aqui para o que vocês precisarem. Eu conversei com a advogada Juliana Bonfim e certamente temas como esse serão discutidos nos próximos programas. Obrigado, Juliana, pela participação. Obrigada.